Esse profissional de UX é aquele cara que garante que o que está sendo feito é com o olhar centrado no cliente. No fim, a gente tem produtos centrados no consumidor e produtos voltados para resolver dores. Então, nesse processo de transformação digital, o que nós acreditamos é que o nosso cliente final ele precisa ter o Martins no bolso dele. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumiar. Estamos aqui no Tuya Design Talks, um podcast que vai falar sobre a relação entre UX e design e as áreas de negócio das empresas. Hoje, o nosso convidado é o Eduardo Pimentel, Head de Transformação Digital e Inovação do Martins Atacadista. Muito obrigado por aceitar o convite, Dudu. Valeu, Gilmar. Uma satisfação estar aqui, poder compartilhar contigo e a gente falar de boas práticas aí, o que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Muito bom. Então, Dudu, eu vou pedir para você começar se apresentando para os ouvintes. Pois então, eu sou o Eduardo, Eduardo Pimentel, trabalho no Grupo Martins. Costumo brincar, que eu já sou até patrimônio público da empresa, já estou lá há bastante tempo, 24 anos na empresa. Eu costumo brincar, assim como eu cuido da transformação digital, também já passei por transformações dentro da empresa. Sou mineiro, sou de Uberlândia. Enfim, quero lembrar aqui da minha família. Eu sou casado com a Tatiane, sou pai de 2 filhos, o Enzo e o Otávio. E, enfim... minha carreira, ela passou aí por toda essa parte de tecnologia, de negócios digitais, como um todo. Enfim, espero aqui poder falar bastante de experiência do cliente, de transformação digital com todos vocês. Muito bom. E agora, Dudu, você pode falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica? Ela é um pouco diversa e um pouco diferente também, né? É interessante. Eu tenho uma formação não muito habitual, Eu sou físico. A física veio para mim justamente por conta de eu gostar muito de exatas, E eu acredito que é uma disciplina que abre muito a mente, a capacidade da gente pensar um pouco diferente, ver não somente o que está acontecendo, mas você também pensar o que vem pela frente. E eu sou graduado em física, Posteriormente fiz algumas pós-graduações, justamente para poder desenvolver todo esse trabalho que eu venho fazendo ao longo da minha carreira. A primeira pós-graduação que eu fiz foi na área de gerenciamento de projetos, Depois eu fiz marketing centrado no consumidor, voltado para a experiência do cliente. E, por fim, eu fiz uma pós-graduação mais voltada para negócio, que é estratégia de negócio. Então, a composição de um pouco desses diversos conhecimentos é o que me propôs, e a possibilidade hoje de estar à frente da transformação digital do Grupo Martins. Muito legal. E agora, Dudu, falando um pouco sua carreira, você começou trabalhando como desenvolvedor em uma fábrica de software, né? Como foi esse início de carreira? Então, Gilmar, é até interessante, Eu comecei o trabalho, eu era bem jovem, Eu estava ali com meus 16 anos. Na época, isso foi ali 96, já contando um pouco a idade aqui para todos. Mas, enfim, eu tinha feito um curso, um curso que a gente fala que é um curso técnico, na universidade, que é um curso de linguagem, uma linguagem que não muito habitual aí, mas muito utilizada anteriormente, que é o COBOL. Então, comecei minha carreira como programador COBOL. Trabalhei nessa primeira empresa que foi voltada para área pública. Então, a gente desenvolvia software para justamente automatizar os processos de prefeitura, câmaras e tudo mais. Isso eu fiquei nessa empresa de 96 até 2000. Foi meu primeiro emprego, que sou muito grato, que me deu muita oportunidade, enfim, e que me trouxe aí alguns aprendizados, tanto em liderança, porque eu tive a oportunidade nessa empresa de construir um produto desde o início. Então,
Na época, eu fiquei responsável pelo novo sistema da companhia, que era o sistema de compras e licitação da companhia. Então, tive que estudar a respeito de licitação, entender o que é aquilo e depois construir, né, o produto. E praticando algo que eu acho que acredito muito, que é ir em loco, né? Então, para construir essa solução, viajei durante um bom tempo, né, pelas prefeituras aí do estado de Minas, do estado do Goiás, enfim. E nessas idas e vindas eu fui construindo e evoluindo o produto que acredito hoje que até continua lá na empresa e deve estar gerando bons resultados lá. Muito legal. E aí, depois dessa experiência, você começou a sua carreira no Martins, que, como você falou, já tem aí quase 25 anos, né? Isso, exatamente. E você começou lá também entrando primeiro como desenvolvedor e depois foi para a área de gestão de projetos e aí você começou a trabalhar em projetos para a área de compras e de vendas, né? E como foi esse início, né? E como foi essa transição também de ser desenvolvedor e passar para a gestão de projetos? E aproveitando, nossa, a pergunta está ficando grande. Conta para o pessoal um pouquinho sobre o Martins, né? Para eles conhecerem um pouco também, né? Ah, legal. Enfim, né, o Martins, né? O Martins é uma empresa de 70 anos, muito tradicional na minha cidade, né? A cidade lá de Uberlândia. Grandes, né? Vamos falar, universidades e tudo mais, sempre produz ali, enfim, pessoas, né, graduados que querem trabalhar no Martins. E não era diferente comigo, né? Eu já fazia ali a faculdade de Física, já estava né, trabalhando na empresa que eu comentei anteriormente, e tinha essa grande vontade, esse sonho de trabalhar no Grupo Martins, que é um atacado distribuidor, né, nacional, atende o Brasil como um todo. O sistema Martins, né, o Grupo Martins, ele é composto por várias empresas, né? A gente tem né, o Martins, que é a parte do que a gente fala que é a venda à pessoa jurídica, né? A gente vende para alguém que vai revender até um consumidor final. Atendemos clientes de material de construção, eletro, clientes do varejo, clientes de farma, enfim, vastos segmentos, né, segmentos de clientes. No mesmo sistema de Martins, a gente tem né, um braço financeiro, que é o Tribanco, né? O Tribanco veio justamente para ajudar a financiar esse pequeno e médio varejo, para que ele possa se promover. A gente tem a Universidade Martins do Varejo, que é uma coisa importante dentro desse sistema, que é justamente para desenvolver esse pequeno e médio varejo em termos de, né, aprender um pouco mais a lidar com essa complexidade da gestão de negócios. Então, a universidade vem para ajudar nesse sentido. Nós temos uma empresa que é a Sintec, que é voltada para a automação desse pequeno e médio varejo. Aí a gente está falando de sistemas para PDV, né, transferência eletrônica de fundos, que é as maquininhas e tudo mais. E temos o e-commerce, né, B2C, que é o eFácil, né, que aí é a forma como o Martins também faz chegar até o consumidor final, né, os produtos. E o Martins hoje é um grande marketplace, né, é um marketplace tanto B2B quanto B2C, né, onde aí a gente tem, enfim, né, diversos parceiros, tanto fornecedores de estoque próprio, quanto fornecedores que é o que a gente chama de sellers, que são, né, os nossos lojas parceiras que vendem através das nossas plataformas. E eu, né, enfim, sabendo de tudo isso, né, ou seja, uma grande empresa, uma grande escola, eu sempre fui uma pessoa muito curioso, muito gostar de ter o novo e desafiador ali e tudo mais. E o Martins foi essa escola, né? Eu fui para o Martins em 2000 com um projeto que era o Downsizing. O Martins até então, né, toda a sua área de tecnologia era dentro do mainframe. E a gente veio em 2000 ali justamente com o projeto de levar o Martins para o que a gente chamava de plataformas baixas. Aí já usando, né, as linguagens mais modernas ali, vamos falar, né, saindo um pouco do ambiente que até então a gente utilizava, que era o COBOL, né, o SIX, né, que são linguagens um pouco... A turma aí às vezes não vão conhecer, mas aí a gente veio para o ambiente um pouco mais Microsoft, enfim, com banco de dados e estruturação ali já de
vamos falar de tecnologias mais modernas, vamos dizer assim. Então, eu fiquei no Martins cuidando dessa parte, né? Ou seja, de construir esses novos softwares, né? Essas migrações. E foi isso até em torno ali de 2002, né? Então, 2000, 2002. E eu, por esse ensejo, né, de gestão, de acompanhar, de tudo mais, eu fui atrás de me desenvolver nesse sentido. Foi onde eu me pós-graduei em gestão de projetos. E aí, a partir disso, eu tive a oportunidade, né, dentro da empresa, de trabalhar nessa área. Então, eu assumi ali a gestão de projetos da frente justamente que foi falada, né, que você falou, de compras e vendas. Né? O Martins é uma empresa de comercial, então é uma empresa que vive de comprar e vender. E nessa gestão de projetos, né, foi muito rico para a minha carreira, porque eu tive a oportunidade de gerenciar diversos projetos, né, que transformaram o Martins, né, que fizeram com que o Martins fosse mais ágil em precificação, que o Martins fosse mais ágil para levar uma promoção, uma oferta, enfim. E cada vez mais dando poder, né, tanto para a nossa força de vendas poder fazer um negócio muito melhor, tanto para o cliente como também para todo o ecossistema que está ali dentro do Martins. E todo esse andar, né, dentro dessas frentes, né, de comerciais do Martins me propiciou, né, ter um olhar um pouco mais amplo da companhia. Né? E é quando, né, eu saio um pouco da área de projetos, né, e começo a uma nova frente, né, ao frente do eFácil. É um momento que ali chega em 2011, por ali, o eFácil, enfim, ele começa, né, um movimento de se tornar uma empresa independente, né, que depois, por fim, não virou uma empresa independente, mas foi nesse momento que eu fui para o eFácil justamente para poder gerenciar a área de tecnologia, tanto para implantar o novo site do eFácil, como também estruturar, né, esse movimento do e-commerce ali como dentro de uma empresa que é de atacado. Então, imagina você com a raiz ali de atacado, de venda para pessoa jurídica, e, ao mesmo tempo, você tem um novo negócio que atende o consumidor. Então, existiam, óbvio, né, barreiras, conflitos, uma série de coisas que precisava ali de uma pessoa que conseguia transitar e conhecia bem a empresa como um todo. Então, foi nesse momento que eu fui para o eFácil. Tá? Essa foi digamos, uma segunda etapa, né, que você foi, 2011 foi e assumiu o e-commerce do eFácil, né? O eFácil, o foco dele é o B2C, né? E aí depois você assumiu, criou esse e-commerce, lançou e começou a trabalhar ali também com CX e UX, né? Foi trazendo pós-venda, foi... Como foi essa fase do eFácil, assim? Foi uma fase que eu falo muito rica e que até hoje estou, tá? Assim, eu lembro que sempre foi muito dito isso para mim, Eduardo. Né? Independente da onde você esteja no Martins, sempre contribua para o eFácil. Né? E eu continuo ainda nessa jornada, eu continuo ali no eFácil, faz parte também da minha função atual. E sim, né, no eFácil eu costumo brincar, né? Isso aqui é a grande beleza do Martins. O Martins eu tive vários empregos, né? Então, fui programador, depois fui gerente de projeto, gerente de TI. E aí, dentro do eFácil, eu tive a oportunidade de ser gerente do pós-vendas, né, gerente da área que cuidava de toda, né, a parte mobile e de user experience. E também, né, a parte que depois, posteriormente, que é a parte de marketing. Né? Eu também assumi o marketing do eFácil. E o eFácil, né, como uma grande escola, né, como, né, até a gente está num momento, né, que está acontecendo aqui em São Paulo, Fórum E-Commerce Brasil, que é bem, né, a praia desse mundo do eFácil, e que veio, né, ou seja, o eFácil é um e-commerce que nasceu já tem 22 anos, né, então, assim, é um e-commerce que nasceu lá em 2002, desde o início da digitalização, no sentido da internet se popularizando. Então, você vê, é uma veia que o Martins tem, que é essa veia da inovação, é um dos nossos valores, né, da empresa. E o eFácil, não diferente, né, teve que se inovar aí enfim,
à medida que os grandes players foram surgindo, foram, né, nascendo novas formas de se vender, né, não apenas vender no site próprio, mas também vender em marketplace. E nessa jornada, né, eu, né, enquanto estando ali à frente, tive que justamente, né, trabalhar em diversas áreas, né, tanto na visão de construir né, essas áreas, como também, né, encaixar isso dentro da companhia. E sempre com esse olhar, né, voltado para o consumidor. Né, e aí é onde entra essa veia nossa de sempre estar centrado ali e pensando de que forma você faz a melhor, né? E aí vem grandes players como a Amazon da vida, vem o próprio Mercado Livre, que vem trazendo, né, o Magalu e por aí vai, que vem trazendo cada vez mais experiências, né, positivas para esses clientes, no sentido de uma entrega rápida, enfim, funcionalidades ali no processo de venda e de compra, enfim, que facilita, né, para o consumidor. E aí é onde entra né, toda essa preocupação, né, nossa com UX, com experiência do cliente, justamente para poder não somente, né, olhar o que o mercado está fazendo, mas também aproveitar aquilo que a gente é forte. Né? A gente é regional. Né? A gente é ali do estado de Minas, somos de uma cidade que é a segunda cidade do estado de Minas, que é a cidade de Uberlândia, né, em termos de população, em termos de geração de riqueza. E a gente sabe que o E-Fácil tem uma marca muito forte ali na região. Então, a gente sempre explorou muito essa questão, né, de como que a gente pode fazer a melhor experiência para o cliente dentro desse raio de atuação que é onde o E-Fácil é forte. Então, essa foi um pouco da minha jornada aí nessa etapa, né, do período E-Fácil. Né? Legal. E depois, passando desse período aí, mais recente agora, 2019, aí você voltou para o Martins, digamos que a empresa mãe, né, para lançar um marketplace, né, para trabalhar no marketplace. Depois, ali um pouco paralelo, foi criada a área de transformação digital e depois você assumiu essa área, né, que é o chapéu que você tem hoje. Um dos chapéus, né, que você tem vários, né? E como tem sido, assim, de voltar, de pegar essa experiência do e-commerce do E-Fácil, trazer para o marketplace do Martins, que aí é um público um pouco diferente, né? E depois essa frente de transformação digital, né? Como tem sido essa experiência? Isso, como você comentou, né, em 2019, né, eu fui convidado pelo nosso diretor de marketplace, né, que é o Mairink. Ele me convidou justamente para compor o time à frente do marketing do B2B. Né? Eu tinha como essa incumbência justamente acompanhar o lançamento, né, da plataforma, em que momento o Martins se tornava um marketplace B2B, algo pioneiro, né, e, de novo, bem disruptivo, inovador, porque marketplace B2C é algo já muito bem consolidado. Né? Eu lembro que a gente começou, enquanto é fácil, vender nos marketplaces em 2014. Então, veja bem, né? 5 anos depois, estávamos nós lançando um marketplace, mas não para o B2C, mas sim para o B2B, que é um modelo de negócio muito mais complexo, né? Questões tributárias, questões, enfim, de crédito, tem outros desafios, outras dores que tem no modelo de negócio B2B. Né? A gente fala, né, o cliente, quando está comprando do B2B, ele não está comprando um produto para o seu consumo. A gente fala, ele está comprando uma expectativa de lucro. Né? Ele compra um produto que, por sua vez, ele vai revender e o objetivo daquilo é que ele ganhe dinheiro. Então, pensar uma plataforma B2B que traga, né, sellers, né, para compor essa plataforma e que seja algo bom para o seller, né, que possa se expandir nacionalmente, que essa é a grande fortaleza do Martins, né, quanto marketplace, porque a gente está em todo o território nacional, né, temos uma força de vendas, né, com mais de 4.000 representantes, temos um call center com, né, mais de 300 pessoas atendendo, né, e vendendo, né, via call center. E aí, nesse processo, né, é onde nasce, em 2019, essa plataforma digital que dá um primeiro passo, que não somente o cliente seja atendido,
né, por essa força de vendas e pelo call center, mas o cliente também consiga fazer suas compras pelos canais digitais da companhia. Então, é um momento em que a gente lança esse website, né? Ainda não tínhamos um aplicativo. A gente começa a desenvolver esse tráfego, né? Aí é onde era a minha função, né? Eu tinha uma função muito clara e metas muito claras. Eduardo, você precisa desenvolver o que a gente chama de venda nativa, que é o cliente comprar sozinho dentro do site do Martins, e você precisa, né? Ou seja, cada vez mais, né, aumentar o tráfego dentro dessa plataforma. Então, a gente começou com esse desafio, foi onde a gente estruturou a equipe de marketing, né, e foi começando a ter, nessa jornada, né, de B2B, que a hora ela se assemelha ao B2C, mas ela é muito diferente. Então, é onde a gente começa a ter dores, né, latentes ali do processo de compra, porque ele é mais complexo, né? No B2C, você fecha um carrinho, você já sabe o preço, você já sabe o frete. No B2B, não. À medida que você aumenta o volume, você tem mais desconto. À medida que você escolhe um prazo menor para pagar, você tem mais desconto. Então, são várias, né, vamos falar, possibilidades, né, para você, no fim, fechar uma negociação. Né? E quando o consumidor, né, o PJ ali está em contato com o vendedor resolve tudo isso por ele. E quando você vem para uma plataforma digital, o desafio é como eu trago toda essa arguição, né, essa capacidade, essa argumentação que o representante faz ali na ponta, agora para dentro de uma plataforma, né, que o cliente vai comprar sozinho. Então ele tem que ser capaz de entender os cupons de vendas, né, os cupons de desconto, ele tem que ser capaz de entender as promoções. A gente tem que ser assertivo, porque dessa jornada de se tornar um marketplace, a gente tem mais de 200 mil SKUs. Então, como que eu atendo um cliente com mais de 200 mil SKUs? Como é que eu vou ser relevante para ele, que é o que a gente estava buscando, né? E aí é onde começa todo esse desenho, em cima desse contexto dessa plataforma, das evoluções que a gente deveria buscar em transformação, né? Que culmina em transformação digital. Então, desde a mudança de um processo de crédito, né, para o cliente já se cadastrar e ele automaticamente ter acesso a um boleto a prazo, né, o cliente ter, né, o que a gente fala, o mesmo benefício que ele tem quando ele está sendo atendido por um representante. Então, começa a ter desafios, né, desde um processo logístico, né, uma vez que esse seller, pensa que um cliente, quando ele está fazendo uma compra dentro do nosso ecossistema, ele compra produto que é do Martins e ele compra produto que é de uma loja parceira. Então, vai um caminhão do Martins e depois vai um caminhão da loja parceira entregar. Então, veja que num contexto anterior, era o único caminhão que entregava tudo. Agora não mais. A gente está numa plataforma que traz outras dores. É onde a gente vai esbarrar em tracking, informações que eu tenho que ter cada vez mais, né, na mão ali do cliente, para ele não ter necessidade de fazer, de repente, um pós-vendas. Então, veja como um todo, a gente teve a necessidade de olhar para a empresa inteira sobre essa ótica da venda nativa, né, do cliente comprando sozinho, e entender de que forma, né, a gente se brinca, né, da mesma forma que você resolve uma corrida do Uber, se der algum problema você resolve por ali, você não fala com ninguém, como é que eu evoluo também toda a empresa para que ela entregue essa mesma proposta, né, de valor para o nosso PJ. Então, esse foi um trabalho que tem sido, né, desafiador. Então, ali de 2019 e 2021, a gente, né, finaliza esse plano de transformação digital, um plano muito robusto, onde a gente, né, a gente teve um processo de uma consultoria que nos ajudou a montar esse plano, olhando para a empresa inteira. Então, a gente sabia bem claro o que a gente precisava evoluir em marketing, em inteligência analítica, o que a gente precisava evoluir em logística, plataforma, toda a parte financeira. Então, assim, tudo isso culminou numa estruturação, né? E aí, consequentemente, depois, nesse trabalho, eu deixo a área de marketing, né,
B2B e fico focado, sim, na área de transformação digital. Então, de 2022, onde eu estou atuando, né, até o momento. Então, nessa área de transformação digital, a incumbência foi justamente montar uma equipe, né? Então, eu tive que montar uma equipe com POs e Tech Leads que tivessem esse conhecimento sobre as áreas da empresa. Então, a gente tem um PO que entende de logística, um PO que entende de finanças, um PO que entende de marketing. E assim, cada área dentro da empresa foi sendo representada por esses, né, POs, que teriam justamente o objetivo de viver a dor ali de cada área e transformar aquilo em produtos digitais. Ou seja, entender como que a gente pode evoluir digitalmente aquilo para ganhar produtividade. A gente fala, a área de transformação digital tem 3 grandes objetivos, né, que são claros para nós, né? A gente trabalha com um sistema de OKRs, que o primeiro objetivo é a gente precisa aumentar a fonte de receita da companhia. A gente tem que trazer mais valor para a empresa. Um segundo objetivo é, mesmo que eu não consiga, de repente, trazer valor, mas que eu traga uma eficiência, que eu trabalhe em redução. De repente, eu vou otimizar um processo e aquele processo sendo otimizado, eu tenho uma redução. E o terceiro, né, muito importante, que a gente faça tudo isso visando melhorar a experiência do cliente. Então, esses são os 3 lemas da transformação digital do Martins. Então, sempre que a gente começa algum produto ou vai construir algo novo, a gente tem que olhar para essas 3 coisas. Eu estou melhorando a rentabilidade da empresa, eu estou aumentando vendas e eu estou melhorando a experiência do cliente. Então, essas 3 são os nossos mantos. E aí, essa equipe, né, de transformação digital, desde então, vem fazendo todo esse movimento. E a boa notícia, né, eu sempre comemoro isso, porque assim, os números mostram, né, o bom resultado que isso aconteceu. Então, a gente tem um marketplace hoje bem expressivo, né, que já tem uma relevância dentro da companhia. Né? Isso propiciou que a gente pudesse ter mais investimentos e sempre pensar nessa evolução, né, de toda essa plataforma que a gente fala, que envolve tudo isso que eu comentei, desde a área de logística. Então, hoje eu tenho, a gente brinca, hoje eu tenho o Uber da logística. Então, a gente já tem hoje, dentro da transformação digital da logística, a possibilidade de um agregado, ele pegar uma entrega, assim como, né, vamos pegar aqui a analogia do iFood, que o motoboy vai lá, pega enfim, aquele sanduíche, leva até a casa do cliente. Agora pensa isso dentro do modelo B2B, que a gente não está falando de um sanduíche, mas está falando de uma carreta, de repente, ou um caminhão inteiro de mercadorias que vai até um supermercado. Então, hoje a gente já propicia isso dentro da transformação digital, ou seja, um agregado, pegar uma carga gigantesca, né, e todo o processo digital, de ele negociar, dele fechar o acordo, e depois ele fazer a entrega, a gente acompanhar a entrega, ele fechar o processo pagar. Então, assim, isso tudo, por exemplo, é um fruto desse movimento da transformação digital. Muito legal. Parabéns aí pelo Obrigado. Projeto. E agora, Dudu, a gente vai falar um pouco da relação com o UX, né? Como, dentro dessa sua experiência com transformação digital, como você acredita e como na Martins, que a equipe de UX pode ajudar o processo de transformação digital das empresas? Então, eu vejo da seguinte forma, né? A partir do momento que a gente muda um pouco o olhar, porque assim como eu vim eu, graças a Deus, tenho essa vivência, né? Eu tive aquela experiência vamos falar, do modelo tradicional de projeto, né? Que eu fui lá, gerente de projeto, né? O modelo PMBOK mesmo, né? Onde a gente vinha, fazia todo um escopo, depois definia um cronograma, depois pensava nos recursos, aí trabalhava naquilo e chegava no fim, entregava o que foi encomendado. Um pouco mais rígido, né? Mais controlado, porque a gente sabia onde a gente queria chegar. E no modelo onde você está inovando, uma empresa de 65 anos, que sempre vendeu porta a porta ou através do televendas, aí de repente ela quer se tornar um marketplace. Ela quer ter um olhar para o cliente, ele mesmo comprando. Tudo isso para nós era
um ponto de interrogação. Então, a gente não tinha já definido, né, logo de partida, qual era o escopo que a gente queria. E esse processo, ele exige um novo formato de condução, né, que é essa visão produtizada. E nessa visão produtizada é onde entra a figura importante, né, dessa figura do UX, né, que é esse profissional que vai nos ajudar a justamente, diante de uma dor, né, como eu comentei. Então, temos uma equipe onde eu tenho um PO, que vai trazer a dor, e juntamente com os designers, a gente vai fazer o processo de discovery. Então, a gente tem dentro da nossa metodologia, né, de transformação, primeira etapa que é justamente essa descoberta. Essa descoberta é onde a gente, de fato, né, vai aplicar aí as práticas, né, que a gente, né, sabe, como design thinking, enfim, outras metodologias para que a gente possa capturar desses clientes, né, que são as equipes internas. Então, nós vamos criar o Uber da logística. Quem mais sabe de como que contrata um transportador do que o cara da logística? Agora, como traduzir isso dentro de um produto digital? Eu preciso desse cara de UX junto com esse cara de produto. Então, é ali que eles começam, né, a fazer os ritos, vamos dizer assim, de pesquisa e de documentação, aí utilizando já de tecnologias visuais, como, né, um Figma, como um Mural, enfim, que são ferramentas que ajudam a elucidar o raciocínio daquilo que está sendo transmitido. E no fim, a gente, usando, né, vamos falar de todo esse processo de descoberta, a gente começa com as hipóteses das possíveis soluções para aquelas dores, que depois culminam em prototipação, né, onde a gente vai desenhar as possíveis soluções, validar com esse primeiro usuário, e aí depois daquilo a gente fala assim, cara, qual que é o MVP? O que é o mínimo viável que eu consigo colocar um produto, não agora em 1 ano, mas em 3 meses eu colocar alguma coisa na rua. Então, toda essa jornada, ela é diferente daquele modelo tradicional, onde, né, o meu cliente, que é o meu cliente interno, ele já havia com um pedido e claro do que ele quer. Mudou a regra tributária do estado X. Nós precisamos adaptar o sistema de vendas para atender aquela regra tributária. A gente já conhece do sistema de vendas e já conhece da regra tributária. A gente vai lá e não é o modelo, é o modelo tradicional. Agora, esse outro olhar, ele não aplica assim, porque eu não sei qual que é a regra tributária, eu não sei como que vai ser o sistema de vendas. Então, eu preciso, aos poucos, construir, né, e definir isso em histórias, né, que esse é o modelo que, no fim, culmina. Então, essa equipe de UX, junto com a equipe de produto, vão definir, vão falar todos os épicos, né, e quais são as histórias que vão compor aquele macro produto, e depois quebra isso em sprints. E aí é onde vem a squadificação, né? Então, esse profissional de UX é aquele cara que garante que o que está sendo feito é com o olhar centrado no cliente. Ora pode ser um cliente que é o cliente que compra do Martins, ora pode ser o meu cliente interno que vai utilizar dessas soluções, né, para atender esse cliente final depois, né? Então, é nesse sentido, né, a gente entende que se fez muito necessário a gente estruturar essas equipes. Então, da mesma forma que a gente montou na equipe de transformação digital a figura dos POs, a figura dos líderes técnicos, né, que são os profissionais que conhecem profundamente os sistemas legados do Martins, a gente também traz a figura desse líder de UX, né, que é essa pessoa que tem um papel importante de trazer uma padronização, porque nessa jornada a gente construiu diversos produtos. E se a gente começa cada squad criando da forma que quer, teria virado, né, literalmente um carnaval de sistemas dentro do Martins. Cada um com a sua forma visual, não. A gente pensou nisso. E aí é onde essa equipe de UX teve esse papel de fazer o design system, né, enfim, construir aqueles elementos que seriam os elementos padrões de cores e tudo mais. E a partir dali, né, liberar para que toda essa inovação e essa transformação digital começasse a acontecer. E ali nessa figura desse líder de UX, né, a gente sabe que não conseguiria fazer tudo.
Então, é onde a gente traz parceiros, a gente traz as nossas parcerias para que a gente pudesse atender as diversas squads sem se limitar na capacidade produtiva desse líder de UX, né? Então, foi bem esse o movimento, e a importância disso é que, no fim, a gente tem produtos centrados no consumidor e produtos voltados para resolver dores, né? E uma preocupação muito latente em não colocar dentro do produto algo no sentido do achômetro. Porque o Eduardo, que tem 20 e tantos anos de empresa, que conhece do fácil, já trabalhou bastante em e-commerce, ele acha que no B2B tem que ser daquele jeito. Não se aplica isso mais nesse modelo. Então é onde a gente entra com teste AB, com, de fato, esse estudo junto ao cliente final, com as hipóteses, as possibilidades, e aí sai com a solução. Mas será que a solução resolveu a dor dele? Aí é onde, inclusive, entra a Tuya nessa história, você vai poder lembrar bem. Muito legal, Dudu. É bem legal essa visão, assim, e uma coisa que é muito legal, que a gente conversou, que você colocou, que vocês, quando teve esse movimento da transformação digital, vocês entenderam os papéis dos POs, dos PMOs, do UX em si, e vocês tiveram essa questão de definição de um líder interno, né, de uma pessoa da Martins, e mais profissionais externos ali para apoiar os squads, né? Como vocês chegaram a essa definição, a esse consenso, né, de ter uma pessoa dentro e depois trazer pessoas de fora para ajudar as squads? É porque, assim, depois de feito, parece meio óbvio, né? Mas o fim é que nesse processo de transformação digital, a gente tem uma rampagem. E nesse processo de rampagem, ele é como assim, né? Você está partindo vamos falar, do zero ali. Então, a quantidade de produtos a iniciar, ela era muito grande. E a gente tem consciência, né, no desenvolvimento de software e de sistema, que à medida que os produtos nascem e começam a se maturar, é natural que ele vai passar por um processo que a gente chama de sustentação. Então, o produto ele tende a reduzir o esforço que você teve inicialmente. Então, numa visão de capacity, numa largada, eu preciso de muitas horas, eu preciso de muito braço. Só que à medida que esses produtos vão nascendo e que vão maturando, automaticamente outros produtos exigem uma nova capacidade e esses que já maturaram, a gente reduz. Então, para que a gente não tivesse, vamos falar, 100%, né, da equipe dos squads dentro de casa, foi onde a gente sim buscou parceiros, né, que tinham expertise, que tivessem know-how e que conhecessem desse processo de transformação digital nessa visão que eu comentei há pouco, né, de fazer descobertas, de fazer imersão junto ao cliente, aí por aí trazer proposta de solução, depois acompanhar o desenvolvimento, implantar, colocar no ar e fazer pesquisas para que aquele produto continue evoluindo. Então, veja que ao trazer esses parceiros, o que eu faço? À medida que eu tenho um novo produto, eu tenho uma nova squad. É o momento que eu trago desse parceiro, um profissional, por exemplo, de UX, eu trago do outro parceiro os desenvolvedores, arquitetos, profissionais de segurança, né, profissionais de produto. Em alguns produtos, o próprio time de produto não era suficiente, então nós também trouxemos POs que foram pontualmente, né, de mercado em algum produto. Então, é bem nesse sentido, é a capacidade de elasticidade. Eu consigo aumentar a equipe no momento que eu tenho, vamos falar, a demanda e o volume de investimento naqueles novos produtos, e depois, né, de uma forma bem, né, vamos falar, o famoso ganha-ganha, né, de uma forma que seja bom para todos, a gente também consegue, né, reduzir à medida que esses investimentos eles, né, chegam num nível de maturidade. Então, por isso que é importante a gente fala desse conceito híbrido.
né? Quando a gente terminou, por exemplo, a consultoria, ela nos trouxe uma visão de recursos internos que, de todo o planejamento de HCs, né, de headcount que ela colocou, nós que, de fato, efetivamos foi em torno de 15%, ou seja, os outros 85% foi através dos parceiros. Porque a gente tinha consciência que nós não somos uma empresa de tecnologia. Nós somos uma empresa que é um comércio, né? Uma empresa de uma rentabilidade difícil, né? Porque vender mercadoria, entregar no Brasil inteiro, né? No final, ali na última linha, o resultado ele é difícil, né, de você conquistar. Então, a gente não pode, dentro de uma companhia como nossa, né, ter um olhar apenas de tecnologia, de inovação. Mas eu também tenho que ter uma preocupação com aqueles pilares que eu comentei anteriormente, que é da rentabilidade da empresa, da própria, né, otimização e eficiência. Então, ao olhar para esse modelo híbrido, ele me permite fazer isso. Né? O momento certo eu escalo, eu consigo trazer gente, e no momento que eu maturei, eu faço essa redução natural das coisas. Muito legal. E agora, Dudu, aí eu vou falar um pouco aqui, explicar para o pessoal, né? A Tuya foi um dos parceiros da Martins, né? A gente trabalhou especificamente com pesquisa ali, praticamente 2 anos, a gente fazia teste de usabilidade, entrevista todo mês, né? Cada mês para um produto diferente. Como surgiu essa necessidade, né, de contratação para pesquisa e depois como você vê os resultados, né? Como foi o trabalho, como foi essa experiência para você, assim, na visão de transformação digital, né, e na visão da Martins também? Para contar essa história, mas eu vou até dar um passo antes, que é quando a gente pesquisou e chegou até a Tuya. Porque não sei se você vai lembrar, né? Foi um movimento do Martins para a Tuya. Né? Nós fomos atrás de vocês. Né? Justamente porque era um momento que eu justamente estava vivendo uma necessidade que eu falo que é o nível de maturidade, né, em experiência. Né? Tanto de usuário, de interface de usuário, como na experiência do cliente, da jornada dele como um todo. Nesse movimento, né, vamos falar de transformação digital, produtos nascendo e permitindo com que outros utilizassem, pensa que nós somos uma empresa de mais de 5.000 pessoas. Então, não somente os nossos milhares de clientes estavam usando as soluções, como também as pessoas internas também utilizavam. E naturalmente, cada um, né, tem um olhar sobre aquilo. É normal, né? Então, eu subjetivamente posso, de repente, preferir uma jornada de compra digital dentro de um e-commerce e você, Gilmar, prefere outra jornada digital. Então, assim, eu não posso mudar a plataforma por conta do Gilmar ou por conta do Eduardo. Mas eu tenho que mudar a plataforma sobre um olhar de pesquisa. Né, uma coisa um pouco mais ampla, né, no sentido de deixa eu ouvir realmente vários clientes e aí, estatisticamente, eu poder olhar aquilo e falar, de fato, aqui tem um problema, então vamos resolver. Ou não tem um problema, vamos conviver com a solução como ela é. Então, essa foi a minha dor. Né, era sair vamos falar, da percepção de um ou outro, mas sim para uma percepção coletiva. Né? E aí já vem do meu background, né? Como eu comentei, eu sou pós-graduado em experiência do cliente também. Então, eu tenho conhecimento que isso é algo que eu poderia buscar no mercado. E aí é onde, né, o nosso amigo Google me conseguiu conectar até a Tuya. Né? E aí a gente começou a nossa conversa e de uma forma muito clara, você entendeu a nossa necessidade, mostrou os cases que você já havia feito nesse sentido. E aí a gente começou a jornada, como você comentou, de fazer pesquisas dentro do primeiro produto que foi o aplicativo Martins.
Porque, de fato, nesse processo de transformação digital, o que nós acreditamos é que o nosso cliente final, ele precisa ter o Martins no bolso dele. E ter o Martins no bolso dele parte do princípio que ele baixa o aplicativo do Martins. Depois que ele baixou o aplicativo do Martins, ele tem dezenas de tarefas que ele pode fazer dentro daquele aplicativo. E algumas idealizadas e pensadas sobre o que a gente sempre praticou nos últimos 65 anos de vendas dentro do Martins. Será que aquilo refletia a necessidade daquele cliente? É onde a gente começa, né, um processo que foi muito rico. Né, eu falo que foi muito rico porque esse conceito de a gente descrever as atividades, né, e fazer com que o cliente executasse as atividades e, posteriormente, a gente ter um relatório nos mostrando onde é que deu certo e onde é que deu errado, e principalmente por que deu errado, isso nos permitiu criar a evolução do produto não mais pelo achômetro, mas baseado em pesquisa. E aí a gente começa a criar um backlog para tentar sanar a dor que surgiu ali, né? Eu lembro que nesse processo, um fato aqui, né? Uma das coisas que a gente havia feito era justamente a criação do nosso programa de relacionamento, né? Que é o programa BEM, Benefícios Exclusivos Martins, que é uma carteira digital, né? Um programa de cashback, onde o cliente compra do Martins e ele recebia cashback. E depois esse cashback pode ser utilizado para ele ganhar como um desconto, deduzir a próxima compra. Então, se ele está fazendo uma nova compra, ele tem lá R$100 de cashback, ele vai pagar o valor do pedido menos R$100. Ele pode usar o cashback. A ideia é fantástica, excelente. Agora vamos ver o cliente fazendo isso. Isso foi um exemplo de uma tarefa que a gente colocou, né, e que vocês conduziram e que no fim nos trouxe insights. Como, por exemplo, o cliente não está conseguindo identificar legal o saldo dele, ele não está conseguindo entender em que momento da jornada que ele aplica o cashback. Isso fez com que a gente voltasse com o time de UX, né? A dor está clara. Qual que é a dor? O cliente não está sabendo aplicar o cashback. Então, como é que eu resolvo isso? Aí, toda aquela jornada de descoberta e tudo mais faz com que a gente crie uma nova versão, novamente coloca na rua, dá um tempo, volta com a pesquisa para ver se aquela dor realmente foi sanada. E aí a gente vê que foi. Então, esse é um processo que, onde a Tuya, né, nos apoiou muito, porque a gente conseguia, né, o que eu falo, ter iniciativa e acabativa. Porque a gente vinha com uma lista muito clara, né, e isso culminou justamente numa lista de necessidades e dores, que depois, né, todos esses POs recebiam essas listas e eles tinham que, juntamente com o processo de descoberta, resolver aquela dor. E aí a gente voltava com a Tuya, agora vamos fazer outra pesquisa novamente. E isso de uma forma cíclica, porque, né, a gente não ficava só no aplicativo do Martins, foram vários. Agora é o site do Martins. Nesse mesmo período, o Martins lançou um novo portal de vendas, um novo site com uma nova roupagem. Cara, será que esse novo site vai... Antes de eu lançar ele, vamos fazer uma pesquisa? Nós não colocamos o site no Brasil inteiro. Colocamos ele numa região, chamamos a Tuya. Falou, Tuya, vem cá, executa uma pesquisa com quem está usando agora. Aí dali saiu, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Então vamos melhorar até lançar ele no Brasil como um todo. Então isso foi muito relevante, importante, né, essa parceria nossa, porque era meio que... Eu sempre falei para a equipe, entendam a Tuya como uma extensão da nossa equipe de UX. Né? E isso trouxe, né, esse nível de profissionalização porque a gente elimina o achômetro. E aí, com base em relatórios, né, validados por vocês, poderíamos ver vídeos, poderíamos ver, enfim, uma série de conteúdos que poderiam comprovar que o que a gente fez realmente é o que o cliente apontou como um problema. Acho que é isso. Muito legal. E, assim, foi muito legal trabalhar também com a equipe da Martins, porque, assim, vocês ouviam, se interessavam, aplicavam, e aí foi muito legal também entender o desenvolvimento, até coloco um pouco assim,
da cultura de pesquisa mesmo, porque tem muita gente de fora que acredita que o UX é só o design, só a tela, não entende o escopo todo, né? Porque a gente começou, eu lembro, a gente tinha você como um sponsor, então é uma pessoa importante ali, com muito tempo de casa, então abre muitas portas para outros setores, né? Mas eu lembro quando a gente começou era mais o aplicativo e depois a gente foi trabalhando em outros. No total, acho que foram 12 produtos que a gente trabalhou e produtos muito diferentes. Por exemplo, esse Uber da logística, a gente trabalhou na visão dele para o parceiro, né, que ia fazer o transporte, para o controlador que ia negociar ali o valor do frete. E no final a gente já teve alguns meses que a gente fez até entrevista, que a entrevista ia ser base para saber se ia fazer o protótipo ou não. Quer dizer, quando você olha de fora, teve uma evolução, né, da consciência interna sobre a importância da pesquisa, né? De como a pesquisa pode ajudar o negócio, ajudar o desenvolvimento, né? E as pessoas de produto a entenderem se elas precisam ou não fazer o que elas estão planejando, né? É exatamente isso, mano. É aquela história, né? A gente já viu vários, né, produtos que nascem e morrem pelo um simples fato. Mas ninguém me perguntou se eu queria. Né? Então, né, em um processo de inovação, a chance de você fazer produtos que no fim não vão ser utilizados é grande. Então, como que eu minimizo isso? Perguntando, fazendo a pesquisa, antecipando a etapa. Então, esse processo, como você comentou, da gente ir até, né, o cliente, fazer as entrevistas, entender o olhar o que eu falo, né, ter de fato a empatia, né, se pôr no lugar do outro, para poder compreender se aquilo que a gente está fazendo, que a gente idealizou como negócio, se realmente é uma solução. Eu lembro de uma pesquisa que vocês fizeram, que era o que a gente chama de balcão de recebíveis, né? Que é uma oportunidade, né, justamente com o Open Bank, que nos permite hoje utilizar, né, dos recebíveis que o cliente tem para gerar crédito para ele poder comprar mais. Né? Basicamente é isso. E só que ao mesmo tempo isso é tão novo. O Open Bank é uma coisa tão nova, né? Nós aqui vamos olhar para nós consumidores. Eu tenho dentro da minha conta bancária a opção de compartilhar meus dados com minha outra conta bancária. Tá lá. Eu já, como uma pessoa de inovação, eu já fiz isso entre meus bancos. Nunca vi retorno. Ou seja, eu compartilhei de um banco A com o banco B, nem o banco A nem o banco B me foi lá e falou, só porque você fez isso, você tem isso agora. Então, percebe? Às vezes a inovação por si, ela ainda não é capaz de gerar valor no consumidor. Esse é um exemplo. Então, ali a gente tinha essa preocupação, porque é algo tão, vamos falar, entre aspas, invasivo, né? É meio que eu dizer assim, tudo que a Tuya faturou, né, para os seus fornecedores e que tem a receber, eu vou ter acesso a essa informação. E ao ter acesso a essa informação, eu vou conceder mais crédito para a Tuya poder fazer mais negócio. Sobre um olhar do novo, né? Imagina que eu posso ter o receio da insegurança dessa pessoa que vai aderir a isso. Como tem muitas pessoas que eu tenho absoluta certeza que ainda não deram sequer, às vezes, tem um aplicativo do banco ainda, porque a pessoa tem aquele receio, aquela insegurança. Então, nesse exemplo do balcão de recebíveis, isso foi uma pesquisa importante, justamente para a gente validar. E olha que interessante, num primeiro momento, a hipótese era, será que o cliente vai ver valor nisso? A gente tinha esse receio. E descobrimos que sim, que ele tinha interesse. Aí depois é transcorrer em como resolver isso, que é o que a gente está trabalhando até hoje. Muito bom. E agora, Dudu, falando em inovação, queria falar sobre um assunto que assim tem praticamente tá todo mundo falando, que é a inteligência artificial, né?
Como você vê o impacto da inteligência artificial, né, na questão de transformação digital? E como vocês estão trabalhando isso na Martins? Então, assim, vamos falar, a gente tem etapas, né? Eu falo que tem o antes e o pós-ChatGPT. Eu diria que tem, de uma forma muito clara, esse marco ali, né? No que tange a inteligência artificial. Porque até o antes era algo muito mais restrito às áreas que estavam trabalhando nisso, e nós já estávamos. E o depois o popularizou, né? Hoje todo mundo consegue falar um pouco do que é isso e ver na prática o que é isso. Eu falo que a grande virtude do ChatGPT foi justamente propiciar com que, desde uma criança, né, um jovem que não tem nada a ver com tecnologia, como um senhor, hoje eles conseguem compreender o que é isso. Né? Antes, se eles vinham fazer uma pesquisa de um jeito, agora eles começam a conversar, né, com alguém, ele parece. Então a gente entende que assim, a inteligência artificial ela começa lá de trás, conosco. A partir do momento que a gente se tornou uma plataforma e que a gente tem a necessidade de ser relevante, não tem outra forma senão através da inteligência artificial. Como é que eu pego 200 mil SKUs, né, em 27 estados, com mais de 5 mil cidades, que é onde o Martins chega, né, mais de 200 mil clientes, que é onde o Martins chega, e eu sou relevante one on one, ou seja, um a um. O que o cliente A quer comprar é diferente do que o cliente B quer comprar. Então, como é que eu consigo ofertar para ele o produto certo? Então, a inteligência artificial esteve para nós sempre como uma coisa, vamos falar, é algo necessário, não tem como eu viver sem. Se eu quero ser relevante, não vai ser, eu não vou conseguir fazer isso, é humanamente impossível eu pensar que um vendedor vai fazer isso, né? Então eu preciso trazer essas ferramentas que vão ajudar o vendedor e que vão ajudar o cliente. Então, a gente, desde, né, o início desse processo lá em 2019, a gente sempre teve essa consciência, né? O Martins é uma empresa que muito bem estruturada em termos de dados, né? A gente fala, tem hoje o Big Data, mas o Martins, em termos de dados, ele tem isso na cultura dele, né, com Data Warehouse, enfim, com, né, esse conceito do Data Lake, sempre foi muito, né, bem feito dentro do Martins. Isso culmina que o que a gente tem uma riqueza de informações. Então, a gente sempre se preocupou em capturar esses dados e guardá-los. Sempre guardamos. Não no contexto de B2C, mas no contexto de B2B, que é muito diferente. Então, assim, a partir que a gente consegue ter essas informações, né, eu vou dar um exemplo, né, o shampoo que vende na região A é diferente do shampoo que vende na região B. Então, como que eu sei isso? Porque o cliente está fazendo uma busca na região A pelo shampoo X. O cliente da região B está fazendo a busca do shampoo Y. Opa, então eu guardei essa informação. Agora, como é que eu uso isso? É onde entra a inteligência artificial. Onde a gente entrou para justamente construir nossos motores analíticos para alimentar essas plataformas digitais com recomendação de produto, com segmentação de cliente. E, óbvio, né, a gente teve que se reinventar muita coisa também, porque a gente, nessa jornada, descobre que nem tudo a gente tinha. Então, a gente começa uma jornada também. Opa, deixa eu te trazer mais dados. Hoje, né, olhando para o momento atual, que eu falo que é o pós-ChatGPT, ele abre um leque muito mais amplo, né, porque hoje, né, ele nos permite trabalhar o que a gente chama de quase que um vendedor digital. Né, hoje, de uma forma muito suave, a gente já consegue, a gente está num processo bem maduro nesse sentido, da mesma forma que um cliente entra em contato com o meu WhatsApp, e ele consegue conversar com um vendedor, agora ele consegue mandar uma foto, por exemplo, de um papel
onde ele anotou tudo que ele tem que comprar, porque a jornada do B2B é assim. Quando você chega lá para vender para aquele cliente, ele já fez uma anotação prévia do que ele tem que repor na loja dele, porque ele sabe o que vende e o que está faltando. Antes, ele me falava produto a produto. Eu tinha do lado de cá cantar o preço para ele, porque é um processo de cotação. Então eu virava para ele, esse produto é tanto, tal. Imagina que agora, com essa expansão da inteligência artificial, dessa facilidade que eu falo, o que trouxe muito foi essa facilidade de a gente usar coisas prontas. Ele tira uma foto dessa folha de papel, eu consigo traduzir isso de uma forma rápida, interpretar o que ele quer, olhar para o meu catálogo de produtos, dentro desses 200 mil SKUs, entender que naquela região, dentre o leque do que ele quer comprar, de repente ele colocou lá arroz. Mas quais são os arroz? O que vende lá? Tem arroz no Brasil inteiro, marcas distintas. Então eu tenho que ser relevante. Então isso hoje é uma realidade no Martins. A gente já consegue, né, ter ferramentas como essa. Que ele vai tirar uma foto, eu vou consultar o meu catálogo e vou devolver uma lista de produtos refinada e com preço. Dentro daquilo que eu já sei que ele é acostumado a pagar. Se ele é um cliente que me compra com 28 dias, eu vou mandar o preço de 28 dias. Eu não vou colocar o preço de 30, 60, 90, por exemplo. Então, é bem nisso que a gente acredita. E, obviamente, olhando para dentro de casa, a inteligência artificial ela tem que nos ajudar no ganho de produtividade. É isso que a gente acredita. Então, a gente tem feito, né, vou falar, bastante estudo de como que, por exemplo, um Copilot pode ajudar o meu desenvolvedor a programar melhor. Como é que o Copilot pode ajudar o nosso cara, o PO, a escrever histórias melhores? Como é que o Copilot pode ajudar o tester a desenvolver um plano de teste melhor? Como é que o Copilot pode ajudar o atendente do saque, novato, saber de regras que um cara que está lá tem 2 anos? Porque ele vai conversar via prompt com o ChatGPT, por exemplo, e eu vou devolver para ele regras que o cara demora 2 anos para descobrir como é que funciona dentro do Martins. Como é que ele faz um estorno, como é que ele atende um cliente dentro de uma necessidade. Né? Isso exige treinamento, isso exige uma série de coisas para a pessoa começar a performar. Quando a gente olha para dentro de casa, a inteligência artificial, está vendo onde ela abre o leque, que é mais ou menos assim, eu posso colocar esse profissional dentro de uma semana, ele vai aprender a usar os sistemas. Qual sistema faz o quê? Agora, a interlocução com o cliente, os problemas que vão surgir, ele vai perguntar de repente para um prompt. E esse prompt vai responder para ele o que ele deve fazer. Então, são coisas que a gente vem, né, tateando ali e trabalhando. Muito legal. É bem legal ver essa aplicação prática, porque tem muita falação, muita fumaça e burburinho, né? E é legal a gente ver case prático assim. Muito parabéns aí pelos projetos. E agora, Dudu, a gente está caminhando para o final. Queria que você, assim, com toda a experiência que você tem em transformação digital e produtos digitais, quais conselhos, né, você daria para pessoa que é novata na carreira ou está em transição de carreira e queira entrar para a área? Primeiramente, eu sempre falo, né? Eu acho que a transformação digital, eu falo que tem muitas oportunidades dentro desse processo, que isso é uma jornada, né? A gente fala, não é uma área, né? Eu sempre brinco, foi assim que a gente viu desde sempre a transformação digital, porque a transformação digital é da empresa, é a empresa que transforma digitalmente, né? Então, eu sempre olhei dessa forma, que nosso departamento, a nossa área, eu sempre brinquei, a gente é a locomotiva disso. A gente tem que ajudar quem quer se transformar, porque do lado de cá a gente tem que conhecer de tecnologia, a gente tem que conhecer de negócio, a gente tem que entender, né, das metodologias, para que essa pessoa que queira transformar, a gente possa ajudá-la. Porque a transformação vem da área. Ela não veio do nosso ímpeto ali, né? Então, essa é a grande dica que eu falo, né? Ou seja,
Transformação digital ela não pode ser imposta. Não é porque eu criei uma área, agora eu estou na área de transformação digital, vou entrar lá, eu vou fazer, né? E tudo vai acontecer. Não. É um processo de conquista. É um processo vamos falar, de aprendizado mútuo, né? Não é porque agora eu estou à frente de uma área de transformação digital que eu sei mais do que o meu cliente. Pelo contrário, você não sabe nada. Quem sabe é o cliente ali na ponta. Então, é ter humildade, né? Essas são as dicas que eu falo. A gente tem que ter humildade, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ser realmente ali aquela pessoa que vai conquistar, né? Cada área pode estar num momento, né? A transformação digital da área A pode ser muito mais rápida do que a transformação digital da área B, né? Você vai conviver com isso. Você vai lidar com, com interações. A gente somos seres humanos. Então vai ter uma pessoa que é mais aberta, outra pessoa que é mais fechada. Mas todos eles vão contribuir com essa transformação. Então é saber dosar, né, o conhecimento que você tem do lado de cá. Então, se você quer estar na área de transformação digital, o caminho é esse. Se eu sou um cara que sou voltado para a tecnologia, se eu sou um cara que sou voltado a servir, que eu acho que essa é a grande palavra, né, eu gosto de servir ao outro, gosto de fazer algo que vai, enfim, fazer a vida de alguém melhor, que vai gerar valor para a empresa, que vai gerar valor para alguém. Então, essas são algumas das coisas que a gente tem que olhar para si e falar, cara, eu estou disposto a isso, né? Então, e aí, obviamente, é embarcar nessa jornada, né? Eu falo. E de novo, a humildade de aprender, né? Tem muito conhecimento, né, para buscar lá fora, seja numa pós-graduação, seja numa graduação, seja num workshops, seja escutando um podcast, enfim, vá atrás de se atualizar, de buscar conhecimento, né? E a última dica que eu deixo é assim, não esqueça que tem um novo, né, uma inteligência artificial aí que pode encurtar esse caminho. Então, às vezes, uma coisa que eu demoraria anos e anos para aprender, então, não ignore a inteligência artificial que veio, esses assistentes virtuais, né, que tem aí como ChatGPT, como tem vários outros. Usem isso, né, e lógico, tenha curadoria, tenha, né, leitura, né, assertiva daquilo que você está recebendo de conteúdo e comece a aplicar, né? E transformação digital a gente não faz sozinho, acho que essa é a grande questão. Muito bom. Muito obrigado pelas dicas, Dudu. E agora, como o pessoal te encontra na internet, nas redes sociais? Então, eu estou sempre ali no LinkedIn, né, o Instagram também, que são as redes sociais que eu mais utilizo. Então, é procurar pelo meu nome mesmo, Eduardo Souza Pimentel, vai me achar lá no LinkedIn, né, vai ver lá a área Transformação Digital do Grupo Martins. E no Instagram é onde eu sou um pouco mais o Eduardo Pessoa, ali do dia a dia, onde você vai ver o Eduardo roqueiro, o Eduardo que gosta do futebol, o Eduardo que gosta de família, enfim, e vamos se unir lá. E mais uma vez, viu, Gilmar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar podendo falar aqui com você. E como eu sempre trago lá dentro do Martins, a Tuia é um parceiro que a gente tem até hoje e a gente acredita, né? E que sempre que a gente precisar, a gente sabe que pode contar com você. Então, obrigado aí por esse trabalho também que você fez junto com a gente, tá? Tá. Obrigado aí pelos elogios, pelo feedback. Também agradeço o seu tempo e disponibilidade, né? Tá em viagem aqui, veio para um evento e veio aqui só para gravar o podcast, né? E obrigado por trazer essa sua experiência do Martins, de transformação digital. Queria agradecer também os ouvintes que ficaram até aqui e também dizer que, para quem quer acompanhar os episódios do podcast, pode seguir a Tuia nas redes sociais e também o podcast nos agregadores de podcast. Até o próximo episódio, pessoal.